Olá, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Rodrigues do canal Macetes Pedagógicos e estou aqui para te apresentar um novo conteúdo que com certeza vai ajudar a aprimorar os seus conhecimentos. E não esqueça que na descrição do vídeo tem um link para baixar as atividades direcionadas. Combinado? Então acompanhe. Olá! Para hoje daremos continuidade nos estudos da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, especialmente no título 5, dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Para hoje falaremos sobre o artigo 25 e 26, no qual tem muitas questões que falam sobre esses artigos. Então vamos lá. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então, o artigo 25, ele fala sobre o objetivo permanente das autoridades responsáveis. Então, qual é esse objetivo? Alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então, guardem, o artigo 25 fala sobre o objetivo permanente das autoridades responsáveis. E aqui mostra qual é esse objetivo: alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Vamos agora para o parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. Então, o artigo 25 fala sobre o objetivo permanente das autoridades responsáveis: alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. E cabe ao respectivo sistema de ensino estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. Então, guarde. O artigo 25, você não ouve falar muito dele. Porém, tem algumas questões que falam sobre o que consta nesse artigo. Ok? Então, vamos ver algumas atividades que falam sobre o artigo 25. Vamos lá. Rege o artigo 25 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então, aqui nós temos o artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então, temos uma questão que fala sobre o artigo 25. Continuando. A legislação prevê que os parâmetros para atendimento ao disposto no referido artigo devem ser estabelecidos. Então, se você tomou nota do que constou na tela anterior, você vai lembrar que a legislação prevê que os parâmetros para atendimento ao disposto no referido artigo devem ser estabelecidos pelo respectivo sistema de ensino. Então, a resposta é a letra D. Então, não é nem pela direção da unidade escolar, nem pelo conselho da escola, nem pela Câmara Legislativa de cada município, e nem por normativa expedida pelo Ministério da Educação, e sim estabelecidos pelo respectivo sistema de ensino. Então, a resposta é a letra D, ok? Vamos dar continuidade. Temos agora mais uma questão que fala sobre o artigo 25. Então, vamos lá. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então, novamente, a questão, ela mencionou o artigo 25. Continuando. O referido artigo é acompanhado de um parágrafo único, onde afirma que cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais. Então, aqui você terá que dar continuidade no que diz o parágrafo único. Então, vamos lá. Letra A.
seguir as propostas da União referente às estratégias para atingir contingente de clientela não é o que consta no parágrafo único. Então, não é a letra A. Letra B. Estabelecer parâmetro para atendimento do disposto desse artigo. É o que consta no parágrafo único do artigo 25. Então, vamos de novo. Ó. O referido artigo é acompanhado de um parágrafo único, onde afirma que cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto desse artigo. Então, toma cuidado. Você percebeu que a resposta ela é um pouco estranha, né? Considerando os outros itens, né? Igual a primeira, seguir as propostas da União. Então, considerando todos os casos de políticas públicas, né? Tudo aquilo que o governo irá oferecer à população no que se refere à educação, então a letra A parecia algo mais provável como resposta. Porém, a resposta ficou a letra B, ok? Olha a letra C. Estabelecer um censo anual que levante os dados referentes a essas características. Também está errado, e se você for ver, ele é algo que pode ser resposta. Por quê? Porque o censo ele é anual. Então, toma cuidado. Letra D. Criar estratégia de setorização das regiões do país. Então, essa parte de setorização já não é algo tão adequado. E a letra E. Confirmar os objetivos permanentes do que é disposto desse artigo. Também não consta no parágrafo único. Então, nessa questão, a resposta ficou a letra B. Então, mais uma vez, artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. E o parágrafo único cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto desse artigo. Ok? Então, vamos dar continuidade. Vamos agora falar sobre o artigo 26, que diz: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, aqui nós temos o artigo 26, e guardem, ele tem muitas informações. Então, menciona os currículos, e tem que ser da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, esses currículos devem ter base nacional comum e ser complementada por uma parte diversificada. Então, mais uma vez, ó, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum e ser complementada pela parte diversificada. E essa complementação será em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. E essa parte diversificada, ela será exigida pelas características regionais, pelas características locais da sociedade, pela característica da cultura, pela característica da economia e pelas características dos educandos. Então, olha o tanto de informação. Então, mais uma vez, ó, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum e ser complementada pela parte diversificada. Essa complementação será em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. E essa parte diversificada será exigida pelas características regionais, locais, da cultura, da economia e dos educandos. Então, olha o tanto de informação que consta no artigo 26. Então, por isso que é importante que você guarde o que consta nele. Por se tratar de algo relativo à base nacional comum, então pode cair no concurso, porque é algo atual, ok? Então, vamos ver uma questão que fala sobre o artigo 26. Vamos lá. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino
e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características, exceto. Então, aqui nós temos uma questão que mencionou o artigo 26, e agora ele pede que você complete quais são essas características que exigem a parte diversificada. Então, vamos lá. Letra A, pelas características regionais da sociedade? Isso está correto, não é a letra A. Letra B, pelas características da cultura? Ok, está correto, consta no artigo 26. Pelas características ideológicas e políticas? Isso não consta no artigo 26. Então, a resposta é a letra C, porque a letra D nós temos as características da economia, está ok, e a letra E, pelas características dos educandos, também consta no artigo 26. Ok? Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características, exceto. Então, aqui nós temos uma questão que fala sobre o artigo 26 da LDB e pede que marque qual das alternativas que não representa uma característica exigida pela parte diversificada. Então, vamos verificar as alternativas. Letra A, exigida pelas características regionais e locais da sociedade? A letra A consta no artigo 26. Letra B, exigida pelas características da cultura? Também consta no artigo 26. Letra C, exigida pelas características ideológicas e políticas? Isso não consta no artigo 26. Então, a resposta é a letra C. Letra D, exigida pelas características da economia? Consta no artigo 26. E a letra E, exigida pelas características dos educandos? Também consta no artigo 26. Então, a resposta é a letra C. Então, guardem mais uma vez, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Ok? Então, vamos dar continuidade. Vamos agora para os dois primeiros parágrafos do artigo 26, que diz, primeiro, os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, basicamente diz que os currículos devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, mais uma vez, os currículos devem abranger o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. E cuidado, isso é obrigatório. Outro ponto a ser mencionado, olha o termo especialmente, é especialmente do Brasil. Vamos agora para o segundo parágrafo, que diz: o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, o segundo parágrafo fala sobre o ensino da arte e mostra suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, aqui vale a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Mais uma vez, o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Ok? Vamos ver uma questão que fala sobre esses parágrafos. Nesta questão, temos informações que não foram faladas até agora. Então, é importante que você guarde o que consta nela, pois pode cair. E assim você estará preparado para responder. Então, vamos lá. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, temos aqui o segundo parágrafo do artigo 26.
E aí vem a pergunta: configuram-se linguagens desse componente? Então, temos aqui algo relacionado ao ensino da arte. E a configuração será, letra B, artes visuais, dança, música e o teatro. Mais uma vez, artes visuais, dança, música e teatro, ok? Então, o ensino da arte tem como configuração as artes visuais, a dança, a música e o teatro. A resposta é a letra B, ok? Vamos dar continuidade. Vamos agora para o terceiro parágrafo do artigo 26, que diz: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, assim como no ensino de arte, a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica, de modo que esteja integrada à proposta pedagógica da escola, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, aqui mostra para quais alunos será facultativa a educação física. Então, primeiro, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. 2, maior de 30 anos de idade. 3, que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Os itens 4 e 5, eles não aparecem, tá? Porque aqui não constam informações, não constam características de alunos para os quais a educação física será facultativa. Então, 4 e 5 a gente nem faz a leitura dele. E o 6, que tem a prole. Então, mais uma vez, a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica e terá sua prática facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Terá sua prática facultativa ao aluno que for maior de 30 anos de idade. Terá sua prática facultativa ao aluno que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física, e será facultativa ao aluno que tenha prole. Então, aqui nós temos o terceiro parágrafo do artigo 26, ok? Vamos ver uma questão que fala sobre esse item. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, aqui nós temos uma questão que fala sobre o parágrafo 3º do artigo 26, da educação física, componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, nos itens, mostra para quais alunos será facultativa e temos que verificar quais delas que consta no terceiro parágrafo do artigo 26. Então, vamos para os itens. Letra A, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 3 horas. Aqui está errado, porque é igual ou superior a 6 horas. Então, não é a letra A. Letra B, que estiver prestando serviço militar inicial, mesmo não sendo obrigado à prática da educação física. Esse termo, mesmo não sendo obrigado, está errado, pois o correto é sendo obrigado. Então, a letra B está errada. Letra C, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. É o que consta no terceiro parágrafo do artigo 26. Então, a resposta é a letra C. Letra D, que for liberado pelo diretor do estabelecimento de ensino, independente da legislação vigente. O item D nem aparece no parágrafo. E a letra E, maior de 18 anos de idade. Na verdade, é maior de 30 anos de idade. Ok? Então, a resposta ficou a letra C. Vamos dar continuidade. Vamos para mais uma questão que fala sobre o terceiro parágrafo do artigo 26, que diz: segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, vamos verificar os itens. Facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, que seja maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que,
em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física e que tenha prole. Então, se formos verificar, o que consta na letra A é o que está de acordo com o terceiro parágrafo do artigo 26, ou seja, as características dos alunos que terá a prática da educação física facultativa. Então, a resposta é a letra A. Vamos verificar os outros itens. Letra B, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas. Então, aqui já temos um erro, né? Então, igual ou superior a 8 horas. Então, não é a letra B. Letra C, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, que seja maior de 30 anos de idade, que estiver prestando um serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física, que tenha prole acima de 2 filhos. Então, acima de 2 filhos está errado. Então, não é a letra C. E letra D, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas. Então, novamente, está errado. Então, guardem a prática facultativa ao aluno na prática da educação física será aquele que cumpre jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, seja maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física e que tenha prole, ok? Guardem, pode cair alguma coisa relacionada a isso, ok? Então, vamos dar continuidade. Agora, vamos para os próximos 5 parágrafos, que diz: quarto, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Então, o parágrafo 4º fala sobre o ensino da história do Brasil, que leva em conta as diferentes contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. De novo, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 5º parágrafo. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Então, mais uma vez, no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Guardem, 6º ano, língua inglesa. 6º ano, língua inglesa. 6º parágrafo. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Então, conforme nós já vimos uma questão relacionada ao parágrafo 6º, as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo, ou seja, o ensino de arte, ok? Então, mais uma vez, artes visuais, dança, música e teatro, ok? Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais que trata o caput. Então, parágrafo 7º falou sobre a integralização curricular, que poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais, ok? Mais para frente falaremos sobre sistemas transversais, tanto que consta na LDB, quanto que consta nos parâmetros curriculares nacionais, ok? E o 8º parágrafo, guardem, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Então, cuidado! A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar. Mais uma vez, componente curricular complementar. Então, exibição de filmes de produção nacional, componente curricular complementar. Componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição
obrigatória, sendo sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Por, no mínimo, 2 horas mensais. Vamos ler novamente o parágrafo 8º, que diz: a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar. Componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Então, cuidado com o parágrafo 8º, porque aqui menciona componente curricular complementar e depois exibição obrigatória. Então, as bancas, quando elas querem mudar, elas mudam aqui, né? No termo complementar, no termo obrigatória e por, no mínimo, 2 horas mensais. Ok? Então, guardem componente curricular complementar, exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Ok? Então, agora vamos ver uma questão que fala sobre esses parágrafos. Vamos lá. Considerando as disposições da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e suas alterações posteriores, que estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional, analise as assertivas sobre o currículo do ensino fundamental e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. Então, aqui nós temos trechos do artigo 26. Então, temos que verificar quais deles são verdadeiros e quais são falsos. Então, vamos para o primeiro. A inclusão de pelo menos uma língua estrangeira, compulsoriamente inglês, a partir da 5ª série e 6º ano, é obrigatória. Então, aqui, pelo menos uma língua estrangeira está errado, compulsoriamente inglês e ainda é obrigatória. Porque o que diz é que a partir do 6º ano será ofertada a língua inglesa. Então, o primeiro item é falso. Com isso, eliminamos a letra A e a letra B. Vamos para o segundo item. O ensino de arte é um componente curricular obrigatório, podendo ou não incluir o ensino de música, de acordo com o projeto político-pedagógico da unidade escolar. Então, aqui, podendo ou não incluir o ensino de música, está errado. Por quê? Porque ele tem que incluir o ensino de música, já que o ensino de música é uma das configurações do ensino de arte, ok? Então, a segunda também, ela é falsa. Com isso, eliminamos a letra D. Já chegamos na resposta. Mas vamos verificar os outros itens. Terceiro, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Guardem, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Isso quando eu falar sobre o ensino da história do Brasil. Então, a terceira está correta. Vamos para a última. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Então, guardem. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Então, o último item também está correto. Então, a resposta é a letra C, ok? Então, vamos dar continuidade. Vamos agora para os últimos 3 parágrafos do artigo 26, que diz: conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático a cada nível de ensino. Então, aqui fala, ó, conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais, ok? Mais para frente falaremos sobre os temas transversais. Neste momento, vamos apenas ler o que consta no artigo 26 a respeito do assunto temas transversais, ok? Então, guardem conteúdos relativos aos direitos humanos
prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais, ok? E isso relacionado à produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Vamos para o 9º A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. Então, temos mais um tema transversal, que é a educação alimentar e nutricional, que também será incluído entre os temas transversais, ok? Vamos para o 10º. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Então, guardem, caso haja a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular, dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação, ok? Então, aqui a gente termina o artigo 26, perceba que ele é longo, né? Tem muitos itens. Então, é importante que você dê uma lida bem atenta relacionado a tudo que fala, né, sobre o que é obrigatório, o que é complementar, o que é facultativo, ok? E agora, no final, né, sobre os temas transversais, ok? Vamos ver uma questão que fala sobre essa parte. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. Temos aqui uma questão de 2022 que fala sobre o artigo 26. Então, mais do que nunca, é importante que você guarde, pois as bancas, elas vão cobrar alguma coisa sobre esse artigo. Então, vamos ver os itens. Letra A. O ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular facultativo da educação básica. O termo facultativo está errado, pois é componente curricular obrigatório. Então, não é a letra A. Letra B. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 12 horas. Então, aqui também está errado, pois é jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, a letra B não é a resposta. Letra C. O ensino da história do Brasil não levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias. Então, nem preciso continuar com a leitura, pois está errado, pois ele levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias. Então, não é a letra C. Letra D. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. É o que consta no artigo 26. Então, a resposta é a letra D. Na letra E, no currículo do ensino fundamental, a partir do 1º ano será ofertada a língua inglesa. Está errado que é a partir do 6º ano, ok? Então, nessa questão, a resposta ficou a letra D. Então, vamos dar continuidade. E, para finalizar, vamos falar sobre o artigo 26A, que diz: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Se o artigo 26 já despenca nos concursos, o 26A cai mais ainda por ser algo atual. Então, guardem. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados. Não mencionou educação infantil, então guardem. Estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados. Torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
Então, guardem. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Não esqueça, não foi mencionado educação infantil. Vamos agora falar sobre os 2 parágrafos que constam no artigo 26A. Vamos para o primeiro, que diz: o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses 2 grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Guardem. O primeiro parágrafo fala sobre o conteúdo programático. E qual é esse conteúdo programático? Então, nós temos o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Então, cuidado. No artigo 26A, fala sobre o conteúdo programático do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, qual é esse conteúdo programático? O estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Então, guardem. São 4 conteúdos programáticos. Guardem. Vamos agora para o segundo parágrafo, que diz: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Então, o segundo parágrafo, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros. Olha o tamanho disso. Serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então, guardem conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. Cuidado, em especial, mas eles serão ministrados em âmbito de todo o currículo escolar, ok? Então, guardem o tanto de informações que constam no artigo 26A, ok? Então, vamos verificar atividades que falam sobre esse artigo, ok? Olha o tamanho dessa questão. Pensa no trem gigantesco, né? Então, o que eu quero que você perceba, o que eu quero que você guarde como macete? Quando você for responder uma questão que tem um enunciado gigantesco como esse, inicialmente, dá uma olhadinha no finalzinho do texto. Geralmente lá tem o que se pede na questão. Então, vamos ver aqui no final. O artigo 26 destaca que se torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de. Então, por esse finalzinho, você já sabe o que precisa responder. E não precisou ler esse trecho longo que fala sobre a história do Brasil, que fala sobre a formação do povo brasileiro, fala das matrizes. Só que isso não vai responder à questão, ok? Então, aqui tem uma informação que fala sobre partes da LDB, porém, a resposta estará de acordo com os seus conhecimentos, de acordo com aquilo que você estudou, ok? Então, vamos lá. O artigo 26 destaca que se torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de. Então, vamos tomar nota. Os estabelecimentos serão de ensino fundamental e ensino médio públicos e privados. Não entra a educação infantil. Então, guardem. O artigo 26A não entra a educação infantil. Com isso, a letra A está fora. Educação infantil e de ensino fundamental, públicos e privados. Letra A não é resposta. Letra B.
ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados. É o que consta no artigo 26A. Então, a resposta é a letra B. Letra C. Ensino fundamental e de ensino médio públicos, não mencionou privados, né? Então, a letra C está errada. Letra D. Ensino fundamental, públicos e privados. Não mencionou o ensino médio. Então, a letra D também está errada. E a letra E, ensino médio, públicos e privados. Não mencionou o ensino fundamental. Então, nesta questão, a resposta é a letra B. Cuidado, a banca poderia colocar educação infantil, ensino fundamental e ensino médio públicos e privados. E se você não tiver atenção, você pode marcar essa alternativa e daí você erra. Então, toma cuidado com o artigo 26A, ok? Então, vamos para mais uma questão que fala sobre esse artigo. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394 de 96, determina que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Determina ainda que os conteúdos programáticos, então aqui mais uma vez menciona o artigo 26A da LDB. Então é importante que a gente guarde as informações referentes a este artigo. Então vamos verificar os itens. Letra A. Serão ministrados por professores devidamente habilitados em curso de licenciatura específicos. Isso não consta no artigo 26A. Então está errado a letra A. Letra B. Serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Isso consta no artigo 26A. Então a resposta é a letra B. Letra C. Serão desenvolvidos por meio da exibição de filmes de produção nacional com duração mínima de 2 horas mensais. Duração mínima de 2 horas mensais, isso consta em outra parte, mas no artigo 26. No artigo 26A, não fala sobre a letra C, então não será a resposta. Letra D. Deverão ser organizados pelas ONGs que trabalham com as culturas afro-brasileira e indígena. Também não aparece no artigo 26A. E a letra E. Serão organizados em temas que abordem a identidade, a cultura e a história da população negra no Brasil. Também não consta no artigo 26A. Por isso, a resposta é a letra B. Serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Ok? Então, vamos para mais uma questão. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Assinale a alternativa correta que completa o primeiro parágrafo. Então, aqui nós temos uma questão que fala sobre o primeiro parágrafo do artigo 26A, que diz: o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam. Então, cuidado. Então, aqui, todos aqueles termos que eu falei, né, no artigo 26A, especialmente o primeiro parágrafo, tem que estar na resposta. Então, vamos para as alternativas. Letra A. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, e consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. A resposta não é a letra A, mas toma cuidado. A letra A está em outro trecho da LDB, ok? Então, aqui a banca ela misturou trechos da LDB e colocou nas alternativas. Então, é importante identificar o que consta no primeiro parágrafo do artigo 26, ok? Vamos para a letra B. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Também não consta no artigo 26A. Letra C. A formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Se você for verificar, a letra C
é o que consta no artigo 26A. Então, a resposta é a letra C. Então, aqui vocês viram que foi um estudo longo, porém cheio de informações importantes que vão te ajudar na hora de responder as questões de concursos. Ok? Por enquanto, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de agradecer imensamente a você que tem acompanhado o canal. E a você que não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho com as notificações e não esqueça que toda semana tem material novo. Então acompanhe. Muito obrigado e até a próxima. Aqui é o professor Douglas. Douglas o quê, gente? E eu gostaria de agradecer imensamente a você que tem acompanhado o canal e tem se... O canal, não. E hoje... Aqui é o professor Douglas Rodrigues do canal Macete Pedagógico. De novo. E hoje estou aqui para te apresentar o novo... E hoje estou aqui para te... Não consegue, né? Chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de agradecer imensamente a você que tem acompanhado. Não, você. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Rodrigues do canal Macetes Pedagógicos e hoje estou aqui para te apresentar. Ai meu Deus, estou errando demais. Corta esse trem. Ai, de novo.